Naquela manhã, o barulho das xícaras e o aroma de café fresco pareciam comuns para todos, menos para ele. O homem que atravessava a porta do Café Solar não era um cliente qualquer. Era o dono, o viúvo. E ninguém ali fazia ideia de que o homem de terno escuro, silencioso, tinha voltado para o lugar onde o amor e a dor haviam nascido juntos. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Rafael Monteiro observava cada detalhe com a precisão de quem procura rastros do passado. O balcão de mármore ainda brilhava, mas o calor que antes enchia o ambiente havia sumido. Desde a morte de Elisa, sua esposa, o café, o sonho que construíram juntos, vinha perdendo vida, sabor e alma. E ele, incapaz de entrar ali desde o funeral, agora voltava disfarçado, como um estranho tentando entender onde tudo se quebrou. Os funcionários o cumprimentavam sem saber quem era. Ele apenas acenava e se sentava próximo à janela. O mesmo lugar onde costumava ver Elisa, anotar receitas, rir com os clientes e escolher as flores das mesas. A lembrança o atingiu como um golpe silencioso. Do balcão, uma jovem garçonete o observava discretamente. Tinha o olhar firme, mas o corpo denunciava o cansaço. Seu nome era Lívia. Quando ela se aproximou para anotar o pedido, sua voz soou doce, porém sem brilho. Um café simples, certo? Rafael assentiu. E antes de se afastar, ela murmurou baixo, sem perceber que ele ouviu. Mais um dia sobrevivendo. A frase ficou suspensa no ar, pesada, quase dolorida. Rafael ergueu o olhar. Aquela garçonete, com seu avental amarrotado e um brilho escondido nos olhos, acabara de traduzir o que ele próprio sentia há 2 anos. E pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se moveu. O café esfriava sobre a mesa, mas Rafael não se movia. Continuava observando a jovem garçonete de longe, como se cada gesto dela revelasse um pedaço invisível daquela casa que ele próprio não reconhecia mais. Lívia servia mesas com precisão quase automática. Cumprimentava com educação, sorria quando precisava, mas seu olhar parecia distante. O olhar de quem trabalha por necessidade, não por prazer. Havia uma tristeza contida, uma espécie de resistência silenciosa que o intrigava. Era como se ela carregasse nos ombros o mesmo peso que ele tentava esconder sob o terno. O gerente, Antônio, falava alto atrás do balcão. Corrigia os funcionários com impaciência, dava ordens com voz cortante. Rafael se lembrava bem de quando aquele homem era apenas um barista entusiasmado. Agora, seu tom arrogante e o clima pesado do ambiente denunciavam o que Caio, seu assistente, já havia alertado. O café havia mudado de dentro para fora. Lívia se aproximou novamente com a bandeja nas mãos. "O senhor deseja mais alguma coisa?" perguntou sem encará-lo diretamente. "Só o nome de quem fez esse café", respondeu ele, tentando quebrar o gelo. Ela o olhou, surpresa. "Fui eu, por quê? Tem gosto de lembrança", disse, sem pensar. Ela franziu o senho, sem entender. Rafael desviou o olhar, como se tivesse dito demais. Enquanto ela se afastava, ele percebeu o olhar duro de Antônio sobre ela, acompanhando cada passo. O gerente resmungou algo sobre funcionários lentos e clientes importantes. Lívia apenas respirou fundo, engolindo em seco. Aquilo o incomodou. Durante anos, o Café Solar havia sido um refúgio. Agora parecia uma engrenagem fria, onde as pessoas trabalhavam com medo. Pouco depois, Clara, a barista mais antiga, trouxe um copo d'água. "O senhor é novo por aqui?" perguntou com curiosidade. Rafael sorriu de canto. "Digamos que eu já estive aqui antes." Clara observou o olhar dele percorrendo o lugar e respondeu num tom baixo. "Esse café já teve dias melhores." Ele não comentou, mas sentiu o estômago apertar. Do outro lado do salão, um cliente impaciente reclamava do atendimento.
Lívia se apressou em levar o pedido, mas o homem a tratou com grosseria. O copo tremeu nas mãos dela, o líquido quase caiu, e ainda assim ela se desculpou com serenidade. Rafael, por instinto, se levantou meio passo, mas se conteve. Quis intervir, mas sabia que ainda não era a hora. Precisava entender antes de agir. Quando a confusão passou, ela se afastou discretamente e parou ao lado da janela. Por um instante, deixou o rosto relaxar. Havia uma expressão de cansaço profundo, um olhar que misturava resignação e algo difícil de definir, talvez esperança. Antônio se aproximou, tirando-a do transe. Menos distração, Lívia. O café não se serve sozinho. Ela apenas respondeu com um aceno e voltou a trabalhar. Rafael observou em silêncio, com o maxilar tenso. Reconheceu aquele tipo de liderança, autoritária, baseada em medo. Elisa, sua esposa, detestava isso. Sempre dizia que um café só prospera quando é feito com alma, não com pressa. Naquele momento, Rafael percebeu o abismo entre o que haviam sonhado e o que havia restado. Antes de sair, deixou uma gorjeta generosa sobre a mesa. Lívia o notou, hesitou por um instante e foi até ele. Senhor, acho que o senhor se enganou. É muito dinheiro. Ele a olhou, calmo. Não é engano. O atendimento valeu cada centavo. Ela ficou sem saber o que responder. Obrigada. Nem todos pensam assim. Nem todos enxergam o que está na frente dos olhos, disse ele e saiu. Lívia ficou parada, olhando o reflexo dele na vitrine, até desaparecer na calçada. Havia algo diferente naquele homem. Uma presença discreta, mas firme. Quando o expediente terminou, ela recolheu os copos, limpou o balcão e guardou o avental. Clara se aproximou. Você viu quem era aquele cliente? Parecia um daqueles empresários que compram café só para decorar escritório. Lívia deu de ombros. Se for, pelo menos foi o primeiro a me tratar com gentileza hoje. Do lado de fora, Rafael acendia um cigarro que nunca fumaria. A noite caía sobre São Paulo e o letreiro Café Solar piscava com falhas, como se o próprio lugar respirasse cansaço. Ele ficou ali por alguns minutos, observando o movimento dos funcionários saindo. Quando Lívia apareceu, sozinha, ele reparou nas luvas gastas que ela vestia para se proteger do frio. Era evidente que a vida não lhe dava folga. Naquela madrugada, em casa, Rafael não conseguiu dormir. As palavras dela ecoavam em sua mente. Mais um dia sobrevivendo. Sentiu raiva de si mesmo por ter se afastado tanto. O café era o último pedaço de Elisa e ele havia deixado que o transformassem em algo sem alma. Na manhã seguinte, chamou Caio, seu assistente. Quero um relatório completo sobre o solar. Funcionários, finanças, processos, tudo. Caio o olhou com espanto. Tudo, senhor? Inclusive o pessoal da equipe? Principalmente o pessoal. Quero saber quem está lá por necessidade e quem está destruindo o que eu construí. Horas depois, os documentos estavam sobre a mesa. Rafael folheava as páginas com atenção. Ali estavam os números, as contas, os e-mails internos e os nomes. Vários relatos de assédio moral, demissões sem justificativa, funcionários coagidos. Todos tinham algo em comum, o nome de Antônio. Mas outro nome chamou sua atenção: Lívia Nascimento. Em uma observação antiga, alguém havia escrito: nova contratada, boa profissional, mas não se adapta à equipe, sensível demais. Rafael fechou o arquivo e recostou na cadeira. Sensível demais. Essa era a expressão que Elisa odiava ouvir quando alguém tentava desmerecê-la por ser empática. No dia seguinte, ele voltou ao café. Desta vez, o frio parecia menos cortante. Entrou como se fosse apenas mais um cliente, mas algo em sua postura havia mudado. Observava com calma, analisando cada detalhe. Lívia o reconheceu de imediato. Sorriu de leve, talvez surpresa por vê-lo de novo. Café simples, como ontem. Hoje quero provar o bolo de laranja,
respondeu. Ela pareceu surpresa. Poucos pedem esse. Eu que faço, sabe? Receita da minha mãe. Rafael assentiu. E quando ela trouxe o prato, o aroma trouxe lembranças que pareciam esquecidas. Era simples, mas cheio de verdade, como tudo que Elisa amava. Enquanto ela se afastava, ele percebeu. Havia algo nela que não era apenas cansaço, era resiliência. A mesma força que ele precisaria para devolver vida ao café solar. E naquele instante, Rafael entendeu que a história que estava prestes a começar não era sobre salvar um negócio, mas sobre redescobrir o sentido de continuar vivo. O dia seguinte nasceu cinza, o tipo de manhã que parece pesar no corpo e na alma. Rafael chegou cedo ao café solar, antes mesmo dos clientes habituais. O ar tinha cheiro de pão recém-assado e de lembranças antigas. Ele caminhou lentamente pelo salão, observando as mesas, o balcão, as flores murchas nos vasos. Cada detalhe carregava um fantasma do que aquele lugar já fora. O riso de Elisa, a música que ela gostava de colocar nas manhãs de domingo, o perfume leve de canela que preenchia o ar. O café ainda existia, mas o espírito que o movia parecia enterrado com ela. Lívia apareceu pouco depois, ajeitando o avental, sem perceber quem a observava. Cumprimentou o padeiro, brincou com a barista e sorriu discretamente para o novo cliente de terno escuro. Rafael retribuiu o sorriso contido, tentando esconder o turbilhão que o consumia. A forma como ela se movia o fazia lembrar de Elisa, não pela aparência, mas pela maneira de cuidar das coisas pequenas. O cuidado com cada xícara, o jeito de limpar o balcão como se quisesse devolver dignidade ao ambiente. Antônio surgiu com o costumeiro ar de autoridade. Passou instruções rápidas, criticou uma funcionária por um detalhe irrelevante e olhou para Lívia com desprezo. Rafael percebeu, e algo dentro dele se contraiu. Aquele homem havia se tornado o oposto do que o café solar representava. Elisa sempre acreditou que o café era um lugar de encontros, de calor humano. Antônio o transformara em um campo de medo. Rafael se manteve em silêncio, fingindo ser apenas mais um cliente, mas cada palavra, cada gesto de Antônio era um lembrete doloroso da própria ausência dele como dono. Quando Lívia veio até a mesa, ele notou o cansaço disfarçado nos olhos dela. "O senhor veio cedo hoje", comentou ela com delicadeza. "Queria ver o nascer do dia daqui", respondeu. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Aqui dentro o sol demora mais para entrar." Rafael ficou em silêncio. Aquela frase o atravessou. Parecia dita por Elisa anos antes, quando abriram o café pela primeira vez. "A gente não vende café, Rafael. A gente vende o sol que entra com ele." Era isso que faltava. A luz, a alma e a coragem de voltar a sentir. Durante as horas seguintes, ele observou tudo com atenção quase clínica. O barulho dos pratos, as ordens ríspidas, os risos falsos. Nenhum funcionário parecia à vontade, e quando Antônio passava, o ar se tornava denso. Rafael percebeu que o problema não era apenas gestão, era humano. A alma do lugar havia sido engolida pela pressa e pela ganância. À tarde, ele foi até o escritório dos fundos, um espaço pequeno com cheiro de mofo e papéis empilhados. Passou a mão sobre a mesa, sentindo a textura fria da madeira. Lembrou-se da última conversa com Elisa ali dentro, o dia em que ela insistiu para contratar pessoas por vocação, não por desespero. "O café precisa de quem acredita no sabor do que serve", ela dizia. Ele fechou os olhos e quase pôde ouvi-la. A lembrança foi interrompida por um som familiar. A voz de Antônio gritando com Lívia no salão. Rafael saiu e viu a cena. A bandeja no chão, o copo quebrado, o gerente debruçado sobre ela, acusando-a de descuido. "Isso aqui não é casa de caridade, menina. Se não sabe trabalhar, tem gente que quer." Lívia se curvou para recolher os cacos, em silêncio. Rafael se aproximou. "A culpa foi minha", disse firme. Antônio virou-se, surpreso. "Como assim, senhor?"
Eu levantei a mão sem querer, esbarrei na bandeja. Não é justo repreender quem estava servindo. O gerente engoliu seco. Claro, claro, senhor. Lívia o olhou confusa, agradecendo com os olhos. Rafael apenas fez um leve aceno e voltou para a mesa. Mais tarde, ela trouxe outro café, desta vez sem olhar para ele. O senhor não precisava ter feito aquilo, disse com voz baixa. Precisava, sim. Às vezes, é a única maneira de lembrar quem está errado. Ela mordeu o lábio, hesitando. Ele pode me mandar embora. Então eu garanto que não vai. Respondeu, antes de perceber o que dizia. Lívia o olhou de forma estranha, tentando decifrar quem era aquele homem que falava com tanta certeza. Mas antes que pudesse perguntar, ele apenas disse: "Você tem talento, só está no lugar errado da hierarquia." No fim do expediente, o café já estava quase vazio. Clara, a barista, limpava as máquinas, enquanto Antônio falava ao telefone trancado no escritório. Rafael esperou até que Lívia pegasse sua bolsa e se despedisse. "Até amanhã", disse ela com um sorriso tímido. "Até amanhã", respondeu ele, sabendo que no dia seguinte não voltaria apenas como cliente. Quando saiu do café, a chuva começava a cair fina sobre a calçada. Rafael caminhou lentamente até o carro, com a sensação de que o passado, que ele tentava enterrar, agora caminhava ao lado dele. No vidro molhado do café, o reflexo do letreiro piscava em luz fraca. Solar, como se o nome ainda resistisse ao tempo. Ele sabia que Elisa, de algum modo, ainda estava ali, nas pequenas coisas, nas mãos que serviam o café, nas vozes que resistiam ao cansaço. E agora, talvez, na coragem de uma garçonete que se recusava a desistir. Rafael passou a noite em claro, debruçado sobre os relatórios que Caio havia trazido. As páginas pareciam pesar mais do que papel. Processos trabalhistas, denúncias ignoradas, e-mails nunca respondidos. O nome de Antônio aparecia em quase todos os casos, sempre no centro de alguma injustiça. Mas havia algo pior. Relatos de humilhação, ameaças e um padrão de silêncio forçado. O café solar, antes símbolo de hospitalidade, agora respirava medo. Quando o sol começou a nascer, ele percebeu que não podia mais assistir de longe. Vestiu uma jaqueta simples, guardou os papéis na pasta e saiu decidido. Chegou ao café antes do expediente e entrou pelos fundos. O mesmo caminho que Elisa costumava usar para evitar chamar a atenção dos clientes. O cheiro familiar do café moído o atingiu como um soco no peito. Por um instante, tudo pareceu igual a antes, mas bastou ouvir o tom da voz de Antônio para lembrar onde estava. O gerente dava ordens ríspidas, exigindo perfeição de funcionários exaustos. Rafael se manteve na sombra, observando, anotando detalhes. Queria entender a engrenagem antes de desmontá-la. Quando Caio chegou, trazendo mais documentos, ele falou baixo para não serem ouvidos. "Há algo estranho, senhor. Consegui acesso a mensagens antigas entre Antônio e a antiga gerente, Helena. Ela tentou denunciar o ambiente tóxico. Foi demitida uma semana depois." Rafael apertou o punho, controlando a raiva. "Consegue encontrá-la?" "Já mandei uma mensagem. Disse que era para uma consultoria. Ela aceitou conversar." Rafael assentiu e observou o salão pelo vidro. Lívia chegava ajeitando os cabelos antes de colocar o avental. Carregava um caderno pequeno nas mãos, gasto e cheio de anotações. Ele se perguntou o que havia ali. Talvez receitas, talvez sonhos. Ela começou a organizar as mesas e, por um momento, o ambiente pareceu menos cinzento. Havia uma leveza que contrastava com a tensão de todos os outros. Quando o café abriu, os primeiros clientes entraram. O som de xícaras se misturava às conversas abafadas. Antônio supervisionava tudo como um carcereiro observando prisioneiros. Lívia servia com cuidado, mas a cada correção dele, os ombros se encolhiam um pouco mais. Rafael via tudo em silêncio, registrando mentalmente cada detalhe.
O que antes era um negócio, agora parecia um campo de batalha emocional. Ao meio-dia, ele deixou o café discretamente e dirigiu até um pequeno restaurante no centro. Helena o esperava, nervosa, mexendo na xícara sem tocá-la. Era uma mulher de 40 e poucos anos, olhar cansado e voz contida. "O senhor é o novo dono?" perguntou. "Sou, e preciso saber o que aconteceu." Ela respirou fundo. "Antônio assumiu o controle depois que sua esposa faleceu. Disse que o senhor havia se afastado e que o café precisava de uma mão firme. No começo, parecia eficiente. Depois, começaram os gritos, as ameaças. Eu tentei conversar, mas ele disse que quem manda é quem aparece. Quando denunciei o tratamento com as funcionárias, fui chamada de insubordinada." Rafael ouviu em silêncio. As mãos dela tremiam. Alguma das meninas tentou processar? 2. As 2 foram silenciadas com acordos e medo. Uma delas era amiga da Lívia. O nome fez o ar pesar. Rafael se recostou na cadeira, o olhar perdido. A cada frase, o passado se misturava com o presente. Elisa havia sonhado em criar um lugar de acolhimento, e agora o solar era uma ferida aberta. Ao sair, a chuva começava a engrossar. Rafael ligou para Caio. "Quero um levantamento de todas as funcionárias que saíram nos últimos 12 meses. Nomes, datas e motivos. E quero as câmeras de segurança das últimas semanas." "Vai agir agora, senhor?" "Ainda não. Primeiro, quero que o próprio Antônio me conte a verdade." No dia seguinte, ele apareceu no café com o mesmo disfarce simples. Sentou-se no canto de sempre e esperou. Lívia o notou e sorriu com gentileza, sem saber que o destino dela estava prestes a mudar. "O bolo de laranja outra vez? Hoje quero o café da casa. Quero ver o que o solar tem de melhor." Ela assentiu, e enquanto se afastava, ele observou Antônio conversando com um homem de terno que parecia ser fornecedor. O tom da conversa era tenso. Rafael conseguiu captar fragmentos. Adiamento, nota adulterada, sem fiscalização. Havia mais podridão do que imaginava. Quando Lívia voltou com o café, ele perguntou com voz baixa: "Há quanto tempo trabalha aqui?" 8 meses. "E nunca pensou em sair?" "Penso todos os dias, mas nem sempre dá para escolher." A simplicidade daquela frase o desarmou. Não havia queixa nem vitimismo, apenas realidade. Ele tomou o café, sentindo o sabor amargo se espalhar pela boca. "Você sempre quis trabalhar com isso?" "Eu me formei em nutrição. Sonhava em abrir um pequeno bistrô, mas o aluguel em São Paulo é um inimigo difícil." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. "Às vezes, os inimigos não estão nas ruas, mas dentro das paredes." Ela o olhou, intrigada, mas ele desviou o olhar. Mais tarde, quando Antônio gritou novamente com uma funcionária, Rafael se levantou calmamente e entrou no escritório sem pedir permissão. O gerente o seguiu, surpreso. Posso saber o que está fazendo aqui, senhor?" "Trabalhando", respondeu Rafael com um tom firme. "Sou o representante do novo proprietário e quero ver os relatórios de despesas e de pessoal." O rosto de Antônio empalideceu. Claro, senhor. Só preciso de um tempo para organizar." "Você teve tempo demais", disse Rafael, olhando diretamente para ele. Enquanto o gerente saía apressado, Rafael se sentou na cadeira que um dia fora de Elisa. Passou a mão sobre a madeira, sentindo as marcas deixadas pelo tempo. Do lado de fora, ele ouviu vozes. Clara falava com Lívia em tom baixo. "Ele parece diferente dos outros. Não sei porquê, mas quando está aqui o ar muda. Tomara que seja alguém que entenda de gente, não só de lucro", respondeu Lívia. Rafael fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, o solar parecia respirar de novo, como se as vozes esquecidas do passado começassem a se mover sob o chão, pedindo para serem ouvidas. Ele sabia que aquilo era só o começo. As verdades enterradas estavam prestes a emergir. A chuva deu uma trégua naquela manhã,
mas o ar dentro do café solar parecia mais pesado do que nunca. Rafael chegou antes de todos, fingindo casualidade, mas a tensão em seu corpo denunciava a decisão que havia tomado. Já não era apenas o dono silencioso observando de longe. Era o homem que havia decidido mergulhar fundo nas sombras do próprio negócio e trazer à luz tudo o que fora escondido. A primeira coisa que notou foi o silêncio desconfortável entre os funcionários. As conversas aconteciam em sussurros, os olhares desviavam quando Antônio passava. O gerente, por outro lado, parecia satisfeito, andando pelo salão como quem possui o lugar. Rafael se acomodou na mesma mesa de sempre, perto da janela, e pediu o café de costume. Lívia o atendeu com o mesmo sorriso contido, embora parecesse mais cansada. "A noite foi longa?" perguntou ele sem erguer o tom. "Um pouco. Tivemos um problema com o fornecedor, e quando tem problema, sobra pra gente." Ela falou baixo, sem se queixar, apenas constatando. Ele admirava a maneira como ela falava sobre as dificuldades. Simples, direta, sem vitimização. Era força travestida de serenidade. Quando ela se afastou, Clara, a barista, aproximou-se discretamente. "Sabe quem é aquele homem?" perguntou a uma colega. "Não sei, mas quando ele entra, até o Antônio muda o tom." Rafael ouviu, mas fingiu não perceber. Estava claro que a presença dele começava a despertar curiosidade, e isso era bom. O medo prospera no silêncio, e ele estava ali para quebrá-lo. Por volta do meio-dia, Caio chegou com uma pasta de couro. Fingindo ser um consultor, sentou-se à mesa com ele. "Trouxe as gravações, senhor. As últimas 3 semanas. E? Tem de tudo. Assédio, descumprimento de jornada, desvios de caixa." Antônio se sente intocável. Rafael respirou fundo. "E as funcionárias que denunciaram?" "2 se mudaram. Uma trabalha em outro café na Zona Norte, a outra... Não consegui localizar." Rafael assentiu. "Continue procurando." Enquanto conversavam, o olhar de Lívia cruzou o dele. Não havia medo, apenas curiosidade. Parecia sentir que havia algo diferente em seu cliente misterioso. Quando ela trouxe a conta, ele falou com voz calma. "Gostaria de conversar com você depois do expediente. É sobre o solar." Ela hesitou. "Não sei se é boa ideia. O gerente não gosta que a gente se envolva em nada fora daqui." "Eu sei, mas às vezes o que o gerente não gosta é justamente o que precisa acontecer." Lívia ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Depois das 8, saio pelos fundos." À noite, o café esvaziou-se lentamente. As luzes eram mais fracas, o som das xícaras diminuía. Rafael esperava na calçada, sob o toldo, observando o reflexo das lâmpadas nas poças de chuva. Quando ela apareceu, o avental dobrado no braço, ele percebeu o quanto o cansaço a deixava ainda mais humana. "Achei que tivesse desistido", disse ela. "Algumas conversas valem a espera." Caminharam até um pequeno restaurante ali perto. O ambiente era simples, com paredes amareladas e cheiro de manjericão. Sentaram-se em uma mesa no canto. Rafael dispensou formalidades. "Você acha que o solar é um bom lugar para trabalhar?" Ela soltou um riso sem humor. "Depende. Se a pessoa não liga para a humilhação, é ótimo. O que mantém você lá? O aluguel e a esperança de juntar dinheiro para abrir algo meu um dia." Ele a observava com atenção. Havia sinceridade e uma lucidez que o impressionavam. "E se dissesse que as coisas podem mudar?" "Mudam para quem manda, nunca para quem serve", respondeu sem hesitar. Rafael olhou para o copo de água à sua frente, o líquido refletindo a luz amarela. "Nem sempre. Às vezes basta uma gota para alterar o sabor inteiro." Ela franziu o senho, tentando entender o que ele queria dizer. "Não entendo qual é o seu interesse nisso tudo." "O senhor é jornalista? Fiscal?" "Nada disso. Só alguém que acredita que o que acontece ali dentro é mais grave do que parece." "É, mas ninguém faz nada. Quem tenta perde o emprego." Ele sorriu de leve.
Talvez dessa vez seja diferente. Naquela mesma noite, de volta ao apartamento, Rafael assistiu às gravações que Caio havia enviado. As imagens mostravam Antônio gritando, empurrando um funcionário, falsificando assinaturas. Em uma delas, Lívia aparecia chorando no depósito, sozinha, após uma discussão. Rafael pausou a cena. A forma como ela se recompunha, limpando as lágrimas e voltando ao salão como se nada tivesse acontecido, o atingiu de forma inesperada. Elisa também fazia isso. Escondia a dor para continuar sorrindo. Ele desligou o computador e ficou em silêncio por longos minutos. No dia seguinte, chegou ao solar mais cedo, decidido. Antônio já estava lá, discutindo com um fornecedor. Rafael o chamou para o escritório. "Precisamos conversar", disse em tom firme. O gerente hesitou, tentando manter o controle. "Sobre o quê?" "Sobre as mentiras que você vem vendendo junto com o café." Antônio empalideceu. "Não sei do que está falando." Rafael abriu a pasta sobre a mesa. As fotos, os relatórios, os vídeos. Cada prova, uma facada na máscara de poder do homem à sua frente. "Você transformou o solar em um inferno. Eu construí esse lugar com minha esposa e não vou deixar que destrua o que restou dela." Antônio arregalou os olhos. O senhor é o dono?" Rafael assentiu, frio. "Sou o homem que você pensou que nunca mais voltaria." O silêncio que se seguiu foi denso. Do lado de fora, o barulho da máquina de café preenchia o ar. Pela primeira vez, o som parecia puro. Era o som do que começava a mudar, gota a gota, dentro daquele lugar que voltava a respirar. O silêncio no escritório parecia maior do que o espaço comportava. Antônio permanecia imóvel diante da mesa, suando frio, enquanto Rafael o observava em silêncio. Não havia necessidade de levantar a voz. O peso da verdade já fazia o trabalho por ele. O gerente tentou recuperar o controle. "O senhor precisa entender. Eu fiz o que era necessário para manter o lugar de pé." Rafael cruzou os braços, firme. "Humilhar pessoas não mantém nada de pé, só destrói o que resta." Antônio desviou o olhar. "Eu obedeci a ordens do antigo administrador. E agora obedece às suas próprias ambições." Rafael recolheu os papéis e se levantou. "Amanhã, traga sua carta de desligamento. Está demitido." Antônio ficou sem palavras. "O senhor não pode..." "Posso. E devo." Rafael saiu, deixando a porta aberta atrás de si. Lá fora, os funcionários pararam o que estavam fazendo. Bastou o olhar dele para todos entenderem que algo havia mudado. Clara, segurando uma xícara, observava atenta. Lívia, parada atrás do balcão, segurava o pano com as duas mãos, sem saber se era seguro sorrir. No restante do dia, o solar funcionou em silêncio respeitoso, como se todos tivessem medo de quebrar algo sagrado. Rafael caminhava entre as mesas, cumprimentando os funcionários, observando a rotina. Quando passou por Lívia, ela o chamou baixinho. "Mas foi o senhor, não foi? O que aconteceu com o Antônio?" Ele parou, mantendo o tom calmo. "Era o que precisava ser feito. E agora? Agora as coisas voltam a ser o que deveriam." Ela assentiu, ainda tentando entender o papel dele em tudo aquilo. No final do expediente, quando o último cliente saiu, Rafael se aproximou. "Aceita um café comigo? Hoje, sem pressa." Lívia hesitou, mas havia algo em sua voz que a fez aceitar. Sentaram-se no balcão, lado a lado. Clara preparou 2 xícaras e se afastou discretamente. O aroma quente preencheu o ar. Rafael olhou para o vapor subindo e disse: "Minha esposa acreditava que cada café servia para contar uma história. Hoje acho que ela teria gostado de conhecer a sua." Lívia desviou o olhar, tocando o pires com os dedos. Sua esposa trabalhava aqui?" "Trabalhava. Foi ela quem deu vida a este lugar." Um silêncio breve se formou. "E o senhor é Rafael Monteiro, o verdadeiro dono do solar." O espanto no rosto dela foi imediato. A xícara quase escapou de suas mãos. "O senhor?
Mas eu achei que eu era só mais um cliente curioso. Ele sorriu de leve. Gosto de ver as coisas como são, não como me mostram. Lívia respirou fundo, tentando processar tudo. Então o senhor viu o que acontece aqui, o jeito como tratam as pessoas. Vi. E é por isso que estou aqui agora. Para me demitir também? Para ouvir você. Ela o olhou desconfiada. E de ouvir o quê? O que precisa mudar? Você enxerga este lugar por dentro, sabe onde ele adoeceu. Por alguns segundos, ela ficou em silêncio, observando o café vazio à sua frente. O solar podia ser mais do que um lugar para servir comida. Ele podia ser um refúgio. As pessoas entram aqui carregando o dia nas costas, o cheiro, a luz, o jeito de falar com o cliente. Tudo devia aliviar, não pesar. E o que impede isso? Medo. E gente que manda sem entender o que é servir. Rafael sorriu, satisfeito com a sinceridade. E o que faria diferente? Começaria pelos detalhes. O cardápio está parado no tempo. O café que leva o nome da casa não tem nada de especial. E o atendimento? As pessoas trabalham exaustas. Nenhum sorriso resiste a 12 horas de jornada. Você pensa como quem já dirigiu um lugar. Penso como quem já sonhou em ter um. Rafael observou o brilho breve nos olhos dela. Havia algo ali. Uma chama que ele reconhecia de longe. Elisa também falava com esse mesmo entusiasmo, mesmo depois de um dia difícil. A lembrança o atravessou, mas desta vez não doeu. Era como se o passado começasse a se reconciliar com o presente. Lívia terminou o café e olhou para o relógio. Preciso ir. Tenho que pegar o último ônibus. Posso te levar? Não precisa. Eu insisto. É tarde demais para andar sozinha. Ela hesitou, mas acabou aceitando. No carro, o silêncio era confortável. As luzes da cidade passavam rápidas pelos vidros. E sabe, disse ela, eu achava que gente rica não se importava com quem serve o café. Rafael manteve os olhos na rua. Nem toda riqueza está no dinheiro. E onde está a sua? Ele pensou por um instante antes de responder. Estava adormecida. Talvez esteja começando a acordar. Quando pararam em frente ao prédio simples onde ela morava, Lívia agradeceu, com um sorriso tímido. Obrigada por hoje, não só pela carona. Obrigado você, por me lembrar o que é importante. Ela desceu e ele ficou ali, observando enquanto ela desaparecia pelo portão. De volta ao carro, o som distante da cidade parecia menor. Rafael apoiou as mãos no volante e fechou os olhos. Havia algo diferente naquela noite. A culpa que o acompanhava há anos parecia perder força. Pela primeira vez, desde que Elisa se foi, ele não se sentia sozinho dentro do próprio silêncio. Enquanto isso, no café, Clara apagava as luzes. Olhou em direção à porta e murmurou para si. O solar vai voltar a brilhar. Não era um desejo, era uma intuição. Algo havia mudado, e todos sabiam, ainda que não dissessem em voz alta. A manhã seguinte chegou com o peso de uma calmaria tensa. O café solar abria as portas, como de costume, mas havia algo diferente no ar, uma mistura de expectativa e medo. A notícia sobre a demissão de Antônio havia se espalhado, e ninguém sabia ao certo o que aconteceria a seguir. Rafael observava tudo à distância, controlando o fluxo de clientes e o movimento dos funcionários. Queria entender como o café reagiria sem o homem que o havia sufocado por tanto tempo. O salão parecia mais leve, mas o silêncio era o mesmo que antecede uma tempestade. Clara servia os primeiros cafés da manhã, trocando olhares cúmplices com Lívia. Era como se, pela primeira vez, o solar respirasse. Ainda assim, o passado deixava marcas invisíveis. O medo não desaparece da noite para o dia. Rafael passava entre as mesas, ajustando detalhes, observando a operação. Vestia roupas simples, sem o terno que o denunciava como dono. Queria que o respeito viesse pelo que fazia, não pelo que possuía. Quando cruzou com Lívia, ela o olhou de um jeito novo. Nem com desconfiança, nem com submissão.
Era curiosidade misturada com algo difícil de nomear. Ele percebeu e desviou o olhar, mantendo o foco na rotina. Pouco depois, Caio chegou. Trazia novos documentos e o olhar preocupado. O senhor devia ver isso. Entregou um envelope com papéis de auditoria. Rafael folheou. Desvios de estoque, falsificação de notas fiscais. Antônio não agia sozinho. Caio apontou um nome, um fornecedor de longa data, parceiro do Solar há anos. Ele recebia por fora e parte do dinheiro voltava para cá, maquiado como despesa. Rafael cerrou os dentes. Quero reunião com todos os responsáveis. Hoje, naquela tarde, o escritório ficou pequeno para tanta tensão. 4 pessoas sentadas à frente dele. 2 supervisores, a contadora e um dos fornecedores. Ninguém sabia exatamente o que esperar. Rafael falava com voz baixa, mas firme. Este café foi construído com amor e vocês o transformaram em uma moeda de troca. Um dos supervisores tentou se justificar. Nós só seguíamos instruções. De quem? Do gerente. Ele dizia que o senhor não voltaria. Rafael respirou fundo, segurando a raiva. Pois voltei. E a partir de hoje, cada nome envolvido nisso está fora. As demissões foram imediatas. O burburinho se espalhou pelo salão. Quando os funcionários viram os 4 saindo com caixas nas mãos, o café inteiro parou. Clara olhou para Lívia. Meu Deus, ele está limpando tudo. Ou devolvendo o que era de verdade, respondeu a garçonete, sem tirar os olhos da porta. Rafael passou o resto do dia reorganizando papéis, traçando novas diretrizes. À noite, o Solar fechou mais cedo. O silêncio do salão vazio o fez lembrar de Elisa e de como ela odiava injustiças. Caminhou até a antiga vitrola, encostada no canto, e ligou o disco preferido dela. A melodia suave encheu o espaço e ele sentiu o peso nos ombros aliviar. Ficou ali por alguns minutos, apenas respirando. Lívia entrou, surpresa por encontrá-lo. Achei que já tivesse ido. Eu ia. Mas este lugar ainda fala comigo, de um jeito que não entendo. Talvez porque ainda tem pedaços de quem o criou. Rafael sorriu de leve. Talvez. Ou talvez porque agora tem gente que o mantém vivo. Ela se aproximou devagar, olhando ao redor. O Solar parece diferente. Mesmo sem gente, ele está mais calmo. É o primeiro passo. Tirar o que apodrece para poder crescer de novo. Ela o observava com atenção. O senhor sempre fala desse café como se fosse uma pessoa, porque ele foi o reflexo de quem eu amava. E depois da morte dela, ficou só o corpo. Faltava o coração. Lívia baixou os olhos. E acha que dá para devolver isso? Não sozinho. O silêncio entre eles era leve, quase confortável. A música antiga seguia tocando. Ele apontou para uma das cadeiras. Senta, quero te mostrar uma coisa. Ela se sentou ainda insegura. Rafael abriu uma pasta e espalhou alguns desenhos sobre a mesa. Esboços de cardápios, novas combinações, ideias de layout. Elisa começou isso antes de morrer. Queria transformar o Solar em um espaço de criação, com comida de verdade, feita com emoção. Ele empurrou os papéis na direção dela. Quero que me ajude a terminar. Lívia olhou para os desenhos com cuidado. Os olhos brilharam. Eu? Você? Já vi como fala da comida, do sabor, do gesto de servir. É o que o Solar precisa. Mas eu sou só uma garçonete. Não, você é alguém que entende o que este lugar perdeu. Ela ficou em silêncio, tentando acreditar no que ouvia. E se eu errar? Errar é parte do processo. O que não dá é continuar servindo café amargo para quem precisa de doçura. A frase a fez sorrir. Elisa falava assim também? Perguntou com delicadeza. Rafael assentiu. Ela dizia que a vida é feita em doses pequenas, como café. O segredo está no equilíbrio. Naquele instante, algo se quebrou e se refez entre os dois. Não havia tensão romântica explícita, apenas um vínculo invisível, feito de respeito e compreensão.
O tipo de ligação que nasce do reconhecimento mútuo de uma dor e de uma esperança. Quando saíram juntos do solar, a noite estava fria, mas limpa. As luzes da rua refletiam nos paralelepípedos molhados. Antes de se despedirem, Lívia olhou para ele e disse: "Obrigada por não desistir desse lugar." Rafael respondeu: "Foram as pessoas que me ensinaram a não desistir. Algumas nem sabem que fizeram isso." Ela entendeu sem precisar perguntar mais nada. Na manhã seguinte, o café reabriu com uma energia diferente. O som das máquinas, o cheiro do pão, o riso discreto de Clara, tudo parecia novo. Mas nem todos aceitavam as mudanças. Um murmúrio começou a correr entre alguns ex-funcionários descontentes. Rumores de que Antônio estava tentando reverter sua demissão. Rafael ainda não sabia, mas a máscara que derrubara não era a única. Havia outras, escondidas nas sombras do solar, esperando o momento certo para tentar retomar o que haviam perdido. O que ele também não imaginava era que dessa vez não lutaria sozinho. Naquela semana, o café solar começou a se transformar aos poucos. Não houve anúncio nem festa. As mudanças vinham discretas, mas firmes, uma xícara de cada vez. Rafael chegava cedo, observava o preparo das mesas, conversava com cada funcionário. Queria ouvir histórias, entender o que fazia cada um ficar, o que ainda os prendia àquele lugar. Era o início de algo novo, embora ninguém soubesse exatamente o que seria. O clima estava diferente, menos tenso, mais humano. Clara voltou a tocar música baixa nas manhãs, e o som parecia preencher o espaço que antes era tomado pelo medo. Lívia, agora responsável por reorganizar o cardápio, passava horas no pequeno escritório, testando combinações, anotando ideias em seu caderno surrado. Rafael aparecia de tempos em tempos, trazendo café e ouvindo suas sugestões. "Se mantivermos a essência, dá para criar algo autêntico", dizia ela. "Essência é o que dá sabor ao simples", respondia ele, com um meio sorriso. Nos primeiros dias houve resistência. Alguns clientes reclamaram das mudanças no cardápio, outros estranharam a nova disposição das mesas. Mas aos poucos, o solar começou a ganhar um novo tipo de cliente. Gente que buscava calma, não pressa. O cheiro do bolo de laranja, o mesmo que Lívia preparava, voltou a dominar o ambiente. O sabor simples, mas intenso, virou símbolo do recomeço. Rafael observava aquilo com uma sensação difícil de explicar. Não era orgulho, nem alívio. Era como se depois de muito tempo o café respirasse junto com ele. Certa manhã, ele chegou e encontrou o salão cheio. Clara servia cappuccinos. As risadas dos clientes misturavam-se ao som dos talheres. Lívia saía da cozinha com as mangas arregaçadas, o rosto marcado por um leve cansaço, mas também por algo novo, leveza. Rafael ficou parado na porta, apenas olhando. Por um momento enxergou o que Elisa sonhara, um lugar que acolhia, não apenas servia. Mais tarde, enquanto revisavam o novo cardápio, Lívia mostrou uma folha com o título Sabores do Solar. Cada prato tinha uma história. Pão de queijo da Dona Celina, café da manhã do campo, bolo da tarde. Rafael passou os dedos sobre o papel, lendo devagar. "Esses nomes são de pessoas?" "São. Cada um tem uma receita que lembra alguém daqui." A Dona Celina era a cozinheira antiga, antes do Antônio. Ela fazia o pão de queijo de olhos fechados. Dizia que o segredo era a saudade. Rafael sorriu. Isso é o solar voltando a ser o que era. Nos bastidores, ele e Caio trabalhavam para regularizar a contabilidade, recontratar fornecedores honestos e desfazer contratos duvidosos deixados pela antiga administração. O processo era cansativo, mas Rafael sentia-se vivo. Pela primeira vez em anos, tinha propósito. À noite, permanecia no café até tarde, revisando papéis e assistindo de longe os últimos clientes irem embora. Muitas vezes, Lívia ficava também, terminando anotações ou testando novas receitas.
Conversavam pouco, mas o silêncio entre eles nunca era desconfortável. Certo dia, um grupo de antigos funcionários apareceu na porta. Entre eles, Antônio. O olhar arrogante tinha desaparecido, substituído por um ar de derrota. Rafael o recebeu com calma, sem se levantar. Veio buscar algo? Antônio hesitou. Só queria dizer que eu errei. Achei que o senhor nunca mais voltaria. E por isso achou que podia destruir o que construímos. O senhor não entende o que é tentar segurar algo que está caindo. Rafael se levantou, firme. Eu entendo, sim. Passei 2 anos tentando segurar minha própria vida depois que ela se foi. Mas nunca precisei pisar em ninguém para isso. Antônio abaixou os olhos. Rafael estendeu a mão, mas não para cumprimentar. O solar não guarda rancor, mas também não repete os mesmos erros. Ele se virou e foi embora, deixando o ex-gerente em silêncio. Naquela noite, o café ficou aberto até mais tarde. Rafael pediu para Clara colocar uma música antiga, uma das preferidas de Elisa. O som do piano ecoou suave, e todos continuaram trabalhando em ritmo calmo, embalados pela melodia. Lívia trouxe 2 xícaras e sentou-se ao lado dele. Dus, sabe o que percebi? O quê? As pessoas começaram a falar baixo aqui dentro, como se o solar tivesse virado uma casa de respeito. É o que sempre foi, só tinha esquecido. Ela riu. Acho que todos tinham esquecido um pouco. Rafael observou o reflexo dela na vitrine, iluminado pela luz quente do salão. Havia uma serenidade rara naquele rosto. Você devolveu o que faltava a este lugar, disse ele, quase num sussurro. Eu só cozinhei. Não, você trouxe alma. O tempo passou e o solar virou ponto de referência no bairro. Matérias começaram a sair em blogs e revistas locais. Café renasce com toque humano, dizia uma delas. Rafael guardou o recorte em uma moldura simples e pendurou perto do balcão. Quando os clientes perguntavam quem era a mulher na foto ao lado do artigo, ele apenas respondia: ela era o coração do solar. E agora o coração tem companhia. Numa manhã de domingo, o café lotou. Famílias, estudantes, casais. O sol entrava pelas janelas, refletindo nas xícaras. Rafael servia pessoalmente algumas mesas, sorrindo. Lívia saía da cozinha com o avental manchado de farinha, o cabelo preso, os olhos brilhando. Quando os olhares se cruzaram, houve silêncio. Um reconhecimento silencioso entre 2 sobreviventes do mesmo naufrágio. Mais tarde, quando o movimento cessou e as portas se fecharam, Rafael ficou sozinho, limpando o balcão. Pegou uma xícara e encheu de café. O sabor era diferente, mais doce, mais leve. Elisa teria sorrido. Ele olhou ao redor e murmurou quase sem voz. O solar voltou para casa. No dia seguinte, ao abrir as portas, encontrou uma pequena carta sobre o balcão. Era de Lívia. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Nunca pensei que servir café pudesse curar tanta coisa. Ele segurou o papel por alguns segundos, sentindo um nó na garganta. Então colocou a carta dentro do caderno dela, agora guardado com cuidado em sua gaveta. Lá fora, a cidade acordava e o aroma de café fresco anunciava mais um dia. Não de trabalho, mas de recomeço. O café solar estava mais cheio do que nunca. A notícia sobre o novo cardápio havia se espalhado pelo bairro, e as mesas agora eram ocupadas por clientes sorridentes, que voltavam não apenas pelo sabor, mas pela sensação de estar em um lugar vivo. O aroma de bolo e café fresco se misturava à música suave que Clara colocava todas as manhãs. Havia um ritmo novo ali, quase invisível, mas presente em cada detalhe. Rafael observava de longe, encostado no balcão, com a tranquilidade de quem finalmente via sentido em permanecer. As pessoas riam, trocavam histórias e os funcionários trabalhavam sem medo. Pela primeira vez em anos, o solar parecia curar as feridas que carregava. Lívia corria de mesa em mesa, mas havia algo diferente em seus movimentos. Não era mais o automatismo de quem apenas cumpre ordens.
era leveza, a confiança de quem finalmente sentia-se parte de algo maior. Quando passava perto de Rafael, ele percebia o brilho sutil em seus olhos, aquele tipo de alegria que não precisa ser dita. Naquela tarde, o café recebeu uma visita inesperada. Um crítico gastronômico, conhecido por suas avaliações rigorosas. Veio por curiosidade, atraído pelos comentários sobre a transformação do solar. Pediu o café da casa e o famoso bolo de laranja. Observou o ambiente, anotou detalhes e antes de sair apertou a mão de Rafael. O que vocês fizeram aqui é raro de ver. A frase ficou ecoando na mente dele durante o resto do dia. No fim do expediente, quando o último cliente saiu, Rafael reuniu a equipe. Hoje, o solar completou um ciclo. Cada um de vocês fez parte disso. A partir de amanhã, começamos uma nova fase. Os rostos se iluminaram. E Clara, emocionada, murmurou. Elisa teria se orgulhado. O nome dela pairou no ar como uma brisa suave. Rafael olhou para o retrato da esposa pendurado na parede e sorriu com um misto de saudade e gratidão. Depois que todos foram embora, apenas ele e Lívia ficaram para fechar o caixa. A noite estava silenciosa e as luzes do café projetavam sombras quentes nas paredes. Nunca imaginei que isso fosse possível, disse ela, enquanto organizava as notas. O quê? Ver um lugar renascer por dentro. Ver pessoas mudando porque alguém acreditou nelas. Rafael a observou por um momento. Acreditar é a parte mais difícil. O resto vem depois. Acho que o senhor acredita nas pessoas mais do que diz. Ele riu, apoiando-se no balcão. Aprendi que gente é o ingrediente mais imprevisível, mas também o mais essencial. Ela se aproximou um pouco, segurando uma caneca. Sabe, no dia em que o conheci, pensei que fosse mais um homem rico tentando se esconder do próprio tédio. E agora o que pensa? Que o tédio nunca esteve do lado de quem sente de verdade. Rafael ficou em silêncio, surpreso pela profundidade da resposta. Lívia desviou o olhar envergonhada. Desculpe, às vezes falo demais. Não, falou o necessário. Houve uma pausa longa. A chuva começou a cair lá fora, fina, quase melódica. Rafael se aproximou da janela e ficou olhando as gotas escorrendo pelo vidro. Elisa costumava dizer que a chuva limpa o que a gente não consegue. Mas ela devia ser uma mulher forte. Era, forte e doce ao mesmo tempo. Como o café daqui. Ele sorriu sem virar o rosto. Exato. Lívia ficou em silêncio, observando-o. Naquele momento, percebeu algo diferente em Rafael. Não era apenas o dono do café. Era um homem que havia enfrentado o vazio e decidido reconstruir o que restou. Havia serenidade nos gestos dele, uma calma que inspirava confiança. O senhor já pensou em abrir mais cafés? Pensei, mas acho que o solar é único. Foi o primeiro lugar onde senti que o amor podia ter cheiro. Ela sorriu, sem saber como responder. De repente, Clara entrou apressada pela porta dos fundos. Rafael, você precisa ver isso. Ele e Lívia se olharam e a seguiram até a calçada. Do outro lado da rua, um grupo de jovens músicos de rua tocava violão e cajón, atraindo uma pequena multidão. Um deles segurava um cartaz improvisado com os dizeres: Aqui, o café cura o que a cidade quebra. Rafael ficou parado, sem palavras. O público ria, tirava fotos e os músicos improvisavam canções sobre o solar. Era simples, espontâneo e profundamente verdadeiro. Lívia observava ao lado dele com um brilho de emoção nos olhos. Olha o que o solar virou, Rafael. Um lugar que inspira até quem nunca entrou. Ele respirou fundo, com a garganta apertada. Elisa acreditava que o café era feito para unir gente. Acho que ela estava certa. Ela ainda está. As gotas da chuva caíam devagar, refletindo as luzes do café. Rafael estendeu a mão e deixou algumas pingarem sobre a pele. Sabe o que é curioso? Disse com voz baixa. Essas pessoas não sabem o quanto o solar me salvou.
Salvou todos nós, respondeu Lívia com sinceridade. Voltaram para dentro. O café estava vazio, mas a energia era outra. Rafael pegou uma caneca e serviu os dois. Sentaram-se à mesma mesa onde ele costumava ficar sozinho. A vida tem um jeito estranho de falar com a gente, Lívia. Às vezes o que mais dói é o que mais ensina. Então o senhor aprendeu muito. E ainda estou aprendendo. Ela sorriu, olhando para o vapor subindo do café. Sabe o que aprendi aqui? O quê? Que quando alguém serve com o coração, o sabor muda. E quando alguém ouve com o coração, tudo muda também. As palavras dela ficaram no ar, leves, mas intensas. Rafael levantou o olhar e por um instante o mundo pareceu parar. Lá fora, a chuva cessava. Dentro do solar, o som do relógio marcava o tempo de forma suave. Você tem razão, disse ele por fim. A vida serve o amargo antes do doce. Ela ergueu a xícara e brindou com um sorriso. Mas o doce sempre chega. Naquele instante, Rafael percebeu que as palavras dela curavam feridas que ele acreditava incuráveis. E o solar, agora cheio de vida, era mais do que um café. Era o retrato silencioso de duas almas que, sem perceber, haviam encontrado abrigo uma na outra. O dia nasceu com uma luz suave, dessas que parecem anunciar novos começos. O café solar despertava junto com a cidade, e o aroma do café fresco escapava pelas janelas abertas, misturando-se ao ar frio da manhã. Rafael chegou antes de todos, como fazia desde que o lugar voltara a florescer. Carregava nas mãos 2 xícaras e um caderno antigo, o mesmo onde Elisa anotava suas ideias. Colocou tudo sobre o balcão e ficou olhando o salão vazio, sentindo o peso sereno da gratidão. As cadeiras, antes gastas e esquecidas, agora estavam cheias de marcas de vida. Pequenas manchas de café, risadas, conversas, encontros. Era como se cada detalhe contasse uma história que o tempo se recusara a apagar. Lívia chegou logo depois, trazendo uma cesta de pães ainda quentes. Cumprimentou Rafael com um sorriso natural, sem formalidades, como quem já entende o espaço de silêncio do outro. Hoje o dia promete, disse ela, colocando a cesta sobre o balcão. Parece que a cidade inteira resolveu acordar com cheiro de pão. Rafael riu. Acho que o solar está voltando a ensinar o que é acordar devagar. Ela o olhou curiosa. O que é isso aí? As anotações da Elisa. Encontrei guardadas no sótão ontem à noite. Posso ver? Claro. Ela abriu o caderno com cuidado. As páginas amareladas traziam rabiscos, receitas incompletas e frases que pareciam confissões. Uma delas chamava a atenção. Um café é um lugar onde o tempo aprende a respirar. Lívia passou o dedo sobre as palavras, como se pudesse sentir quem as escreveu. Ela tinha poesia no olhar. Ela via o mundo com fome de sentido. Respondeu Rafael com voz baixa. Aos poucos, os funcionários chegaram. Clara colocou a vitrola para tocar, como fazia todos os dias. A música se espalhou pelo salão e o lugar ganhou ritmo. Caio entrou carregando caixas de flores frescas. A nova fornada de clientes vai chegar junto com o sol, disse, rindo. Rafael o cumprimentou e ajudou a distribuir as flores nas mesas. O ambiente ganhou cor, perfume e leveza. Às 9 em ponto, o movimento começou. Clientes antigos e novos se misturavam e o café pulsava. Uma jornalista local apareceu para entrevistar Rafael. Ele hesitou, mas acabou concordando. Sentaram-se próximos à janela. Ela fez perguntas sobre a história do solar, sobre a transformação e o novo propósito do lugar. Ele respondeu com calma, sem dramatizar o passado. E o solar não foi salvo por mim. Foi salvo pelas pessoas que acreditaram que ainda havia algo bom aqui dentro. A repórter sorriu. E o que o senhor diria que o solar representa agora? Rafael pensou por um instante. Um recomeço com gosto de verdade. Enquanto isso, na cozinha, Lívia coordenava a equipe com uma naturalidade que surpreendia. Orientava, ensinava, experimentava novos sabores.
Clara observava de longe e comentou com Caio: "Acho que o solar encontrou sua nova alma." "E acho que o Rafael sabe disso", respondeu ele sorrindo. No meio da tarde, quando o movimento diminuiu, Rafael se aproximou de Lívia. "Posso te mostrar uma coisa?" Ela limpou as mãos no avental e o seguiu até a lateral do café, onde uma parede ainda estava vazia. Ele abriu uma caixa de madeira e tirou um quadro. Era uma nova placa, com letras gravadas à mão. "Café Solar, por Elisa, e todos que mantêm a chama acesa." Lívia ficou sem palavras. "É lindo." E Elisa acreditava que o café só era de verdade quando o nome incluía quem o fazia acontecer. Agora é o momento de cumprir isso. Ela sorriu, os olhos marejados. "Então quer dizer que agora todos somos parte dele?" Sempre foram. Quando o relógio marcou o fim do expediente, Rafael reuniu a equipe. O som das cadeiras sendo empurradas preencheu o espaço. "Hoje quero que todos experimentem algo." Ele pegou a cafeteira e começou a preparar um novo blend. O aroma se espalhou. Serviu uma xícara para cada um. "Este é o primeiro café que criamos juntos. Cada grão, cada ideia veio de alguém daqui." Todos beberam em silêncio, saboreando o momento. Clara segurou a xícara com cuidado, como quem segura um segredo. "Tem gosto de casa", disse. Lívia completou: "Tem gosto de esperança." Quando todos foram embora, o sol começava a se pôr, pintando o interior do café com tons dourados. Rafael e Lívia ficaram para fechar. Ele lavava as xícaras enquanto ela secava. O som da água, suave e constante, misturava-se à música distante. "Nunca pensei que o silêncio pudesse ser tão bom", disse ela. "O silêncio também fala quando a gente aprende a ouvir." Ela olhou para ele sorrindo. "E o que ele diz agora?" "Que finalmente chegou a hora certa de viver." Lívia deixou o pano sobre o balcão e respirou fundo. "O solar não é só um lugar, Rafael. É um abraço que a gente dá no que sobrou da vida." Ele concordou sem palavras. No dia seguinte, o amanhecer chegou límpido. O céu, de um azul quase transparente, refletia nas janelas do café. Rafael abriu as portas e deixou o sol entrar, inundando o ambiente de luz. Preparou 2 xícaras, uma para ele e outra para Lívia, que acabara de chegar. "Agora é a sua vez de provar", disse, entregando-lhe a caneca. Ela tomou um gole, fechou os olhos e sorriu. Perfeito. O som da rua começava a crescer e o cheiro de café se espalhava pela calçada. Clara arrumava as mesas, Caio ajustava o letreiro e o solar ganhava vida mais uma vez. Do lado de fora, os primeiros clientes se aproximavam. Rafael ficou parado por um instante, observando tudo. O movimento, os rostos, as risadas. O café que um dia simbolizou perda, agora representava um novo começo. Lívia se aproximou, ajeitou o avental e disse em tom leve: "Pronto para mais um dia?" Ele assentiu. "O primeiro de muitos." As portas se abriram e a luz do sol entrou de vez. O som das xícaras, o perfume doce do bolo e o riso das pessoas preencheram o espaço como uma melodia. O café solar amanhecia outra vez, não como um negócio, mas como um lar. Um lugar onde o amor, o tempo e o café aprendiam juntos a recomeçar. Enquanto o café solar despertava para mais um dia, Rafael observava o salão cheio e sorriu. Histórias como aquela mereciam ser contadas. Se você também acredita que recomeços transformam vidas, inscreva-se no canal e continue acompanhando histórias que aquecem o coração, uma xícara por vez.